Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, nessa sexta-feira, dia 10 de julho, com muita alegria que estamos aqui. E a palavra que nos une, a palavra que vem nos colocar ao redor dela. Então, com essa sede que nós temos de estar na presença de Deus, de conhecer mais a sua palavra e deixar com que essa palavra vá realizando uma obra nova na nossa vida, vamos nos preparar para rezar, para fazer a nossa leitura orante. Então procure aquele canto mais tranquilo de sua casa, vá se preparando, vá buscando estar em paz, tranquilizar o seu coração. Pega a sua Bíblia e vamos abrir, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Repetindo, Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Vamos pedir ao Espírito Santo, aquele que vem ao nosso encontro. Vamos pedir essa graça da presença do Espírito Santo, que Ele é a nossa força, é Ele que sustenta a nossa busca por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que o Espírito Santo venha, partindo de agora, desta leitura, uma leitura pausada, uma leitura que possamos nos colocar no texto sagrado. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis ou como falareis. Naquela hora vos será dado o que falar, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Se você quiser ler novamente, pausadamente, pause o vídeo, fique à vontade. Fique à vontade, porque essa palavra vem hoje ao nosso encontro, o próprio Jesus que fala aos seus discípulos. E nós vamos ver que Jesus era abertamente sincero, porque era mestre, ensinava os discípulos. E em relação a esse caminho que os discípulos faziam, o caminho do discipulado, eles seguiam os passos de Jesus. E como Jesus estava inaugurando um novo tempo, o reino de Deus, mostrando a face misericordiosa do amor do Senhor, Jesus não foi compreendido, não foi acolhido pelas autoridades religiosas daquele contexto. O Filho de Deus não foi aceito por todos.
Alguns sim aceitaram, deixaram com que Jesus entrasse em suas vidas. E nesse percurso, nessa caminhada dos discípulos junto com Jesus, não ia ser fácil a missão. Isso Jesus até hoje nos ensina que não é fácil a nossa caminhada como cristãos no mundo atual. Mas naquele contexto, as palavras de Jesus, e a gente pode compreendê-las, pode imaginá-las como as palavras de Jesus ressoaram na vida dos seus discípulos. Jesus iria enviar seus discípulos como ovelhas em meio a lobos. Aí a gente pode imaginar a ovelha quando é bem cuidada, a ovelha da qual é alimentada, e para seguir o curso da sua vida, ela muitas vezes não vai ter sempre a presença do pastor, mas ela vai ser lançada, vai conviver com pessoas que, assim, em comparação com lobos, não irá acolher, não irá ter um caloroso acolhimento. E o lobo é ríspido, o lobo, na verdade, não entrará em consonância com a vida e a simplicidade, da ovelha. E Jesus fala em ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É claro que Jesus sabia que ali eram homens que tinham suas vidas, eram pessoas maduras e que precisavam também saber ser espertos, sagazes em horas muito concretas. Ou seja, estar atento a tudo e a todos, mas ao mesmo tempo cultivar a simplicidade das pombas, a simplicidade daqueles que se permitem viver uma aventura, e essa aventura era de testemunharem o próprio Jesus, a experiência, com Jesus. E essa caminhada de fidelidade a Jesus iria trazer, com certeza, perseguições para os discípulos, iam ser presos, levados às autoridades do contexto da qual os discípulos estivessem. Mas as palavras de Jesus eram contundentes. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis ou como falareis. Naquela hora vos será dado o que falar, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. É o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus, que moveu Jesus em suas palavras e atitudes, é que estará agindo também na vida dos discípulos em meio às perseguições. Sim. E Jesus fala ainda: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Nós podemos perceber que a vida do discípulo e da discípula de Jesus é assim como a experiência dos discípulos do tempo de Jesus. Seja no âmbito social, seja no âmbito familiar. Aqueles que não compreendem a missão de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele obedeceu ao Pai até o fim, não irão compreender também os seus discípulos, o estilo de vida dos seus discípulos. Por isso as perseguições. E isso poderia muito bem acontecer no âmbito familiar, até como fala o Evangelho. Se na convivência há pessoas que convivem com os discípulos e não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e o estilo de vida de um autêntico discípulo incomoda. É totalmente diferente de uma pessoa que não teve uma experiência de fé, que não aprofundou a misericórdia, a compaixão de Deus através de Jesus na sua vida. Então, a gente pode imaginar quanto esses discípulos e tantos outros discípulos, discípulas, homens e mulheres também sofreram, testemunhando um estilo de vida
de quem buscava fazer a vontade de Deus, de quem vivia uma bondade simples, transparente, e que o mundo não compreendeu. Essas atitudes, essas vidas que estavam se consumindo em prol do amor de Deus. Mas Jesus ainda fala, em verdade vos digo, ele atesta isso, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, o cumprimento de toda a história da salvação, a vinda do Senhor, do Filho do Homem, é essa confirmação de que a missão dos discípulos daquela época tem um cumprimento, tem uma finalidade. Jesus, ele triunfará, o amor de Deus triunfará. E trazendo isso para a nossa vida, em oração, o que a palavra gera em nós? Apresente ao Senhor a sua realidade de vida. Apresente hoje como você se sente como cristão e como cristã, diante de toda a realidade que nós estamos vivendo hoje, atualmente. Viver uma vida cristã de busca, de desejo, é movida por uma graça que vem de Deus. E quando nós correspondemos a isso a cada dia, vivemos dificuldades que são as mesmas dificuldades que os primeiros discípulos viveram, por também testemunharem, viverem um estilo de vida tocados pelo amor, pela experiência com a ressurreição de Jesus. E você pode lembrar as dificuldades que você vive hoje, como cristão, cristã, que é criticado, que é criticada, que não é compreendido na sua realidade de vida. Assim como eu também, assim como a igreja atualmente. Peçamos a Deus a graça de experimentar, de estar unido ao Senhor, de deixar com que a sua graça venha ao nosso encontro, venha no mais profundo do nosso ser. Venha animar com o seu espírito o nosso desejo de continuar seguindo. Pedimos a Ti, Senhor, que o nosso coração esteja escutando a Sua palavra e nos ensine a discernir. Nos ensine a buscar ter um estilo de vida mediante essa experiência da escuta da Tua palavra. Fortalece a nossa caminhada. Fortalece, Senhor, a vida hoje da igreja, para que estejamos mais atentos à Tua palavra. Te apresentamos, Senhor, Papa Francisco, todos os ministros da Tua igreja, todo o povo batizado e batizada, para que se deixe renovar no amor da experiência de um Deus que vem ao nosso encontro. E que esse amor, meu irmão, minha irmã, possa te fortalecer no teu sim a cada dia, mesmo em meio às perseguições. Jesus, que Ele esteja no centro do nosso coração. Que a presença do Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, venha nos congregar de verdade, venha nos fazer um só coração, mesmo nas perseguições, mesmo nas incompreensões do mundo atual que nós vivemos. Que a palavra esteja hoje aí inflamando o seu coração, onde você está na sua casa. Essa palavra que te faz se render mais uma vez para continuar seguindo Jesus. Contemple essa presença do Senhor. Permita-se transbordar da presença amorosa, a presença que ilumina muitas vezes as dores da perseguição, as dores das incertezas.
E Jesus ele vai ganhando espaço dentro de nós. Ele vai sendo novamente o centro da nossa caminhada, da nossa fé, do nosso testemunho. Deixe-se amar por essa presença que te compreende totalmente como filho e filha de Deus. Obrigado, Senhor, por essa experiência. Temos a certeza que a missão não acabou. Nós estamos no início desta caminhada. Estamos também numa travessia, numa caminhada constante, peregrinando, seguindo e escutando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Alegria, meus irmãos e minhas irmãs, porque a palavra é a nossa força. Agradeço a sua presença conosco. Permaneça conosco. Que você tenha um bom final de semana também, se preparando para o domingo, o dia do Senhor. E não esqueça, se você não se inscreveu em nosso canal, vá lá. Inscreva-se, é muito simples, para que você esteja sempre recebendo as notificações do que o nosso canal vai estar proporcionando. Então, um abraço forte. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.